Olá, prezados acadêmicos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Everton Rodrigues, sou assistente social e hoje relataremos um pouco acerca da Política Nacional de Habitação, mais conhecida como PNH. É, Essa disciplina, ela tem na verdade, esse assunto, ele tem total de relevância para podermos compreender um pouco acerca da política habitacional, né, em termos contemporâneos, o seu surgimento, a seu percurso sócio-histórico, como a política se concretizou na realidade para poder ela ser implementada em contexto, para ser implementadas até hoje. E eu espero que todos gostem da aula. E assim, para melhor compreensão desse assunto, tem como intuito apresentar a importância da Política Nacional de Habitação, mais conhecida como PNH, no qual promove o acesso ao direito à moradia digna, prevista de início na Constituição Federal de 1998, em seu artigo 6º, onde estabelece acerca dos direitos sociais a todos os cidadãos que da política necessitam. E, juntamente com essa política, temos o surgimento do Estatuto das Cidades, regulamentado em seu artigo 11.124, de 16 de julho de 2005, que explana a função social da propriedade com princípios e diretrizes, na qual prioriza a inclusão social e a gestão participativa democrata da população, visando no âmbito econômico e social, especialmente pessoas que vivem de baixa renda, nesses programas que são implementados por essa política nacional. E aí temos uma imagem logo ao lado que nos retrata um pouco acerca da contextualização sócio-histórica dessa política, né? Como tudo surgiu. E aí, em 2001, foi pensado, né, pelos governantes acerca da implementação do Estatuto das Cidades, onde estabelece instrumentos de gestão urbana e gestão participativa a serem adotados pelo município. E em 2003, né, houve um marco institucional de rearticulação da política urbana, onde a população estava sendo um pouco participativo nos movimentos sociais, onde estavam cobrando do Estado acerca de uma moradia digna, né? A gente percebe os movimentos sociais, lutas por moradia, onde a população que vive em situação de extrema pobreza, ela necessita de uma moradia digna, né? E aí, em 2004, com essa repressão ao Estado, à população, né, houve os conselhos das cidades, né, onde a população ela pôde participar desses conselhos, onde era discutido acerca da, da moradia digna, a população, das áreas onde poderia estar sendo trabalhadas, a implementação dessa moradia, e a partir de muito debate e discussões acerca da política habitacional, houve a Política Nacional de Habitação, né, onde foi uma grande conquista da população, né, onde foi estabelecido diretrizes e programas para enquadrar as necessidades habitacionais. Então, assim, o Estado percebia a necessidade da população em querer uma moradia digna e aí foi atendida nesse momento tão crucial que a gente está vivenciando. Mas, de antemão, percebemos que toda essa formação dessa política foi no governo Lula, onde trouxe muita credibilidade às políticas sociais, né, à formalização e à implementação das políticas sociais. E aí, só no ano de 2005, né, que houve a lei 11.124, onde foi falado sobre a regulação federal e os financiamentos para destinação à política habitacional. Né? Aí a política habitacional passa a ser implementada como política pública de habitação, com participação e cooperação intergovernamental. Os objetivos gerais da política nacional, que é a PNH, se formam a partir de universalizar o acesso à moradia digna em um prazo a ser definido no Plano Nacional de Habitação
Então, a PNH, ela passa a universalizar o acesso à moradia digna. Então, todo sujeito de direito ele tem um acesso à moradia digna, que é de direito dele. Promover a urbanização, regularização e inserção dos assentamentos precários à cidade. E aí a política nacional de habitação ela passa a regularizar todos os espaços, os imóveis que estão totalmente irregulares, e aí a política nacional ela passa a regularizar esses imóveis de forma totalmente gratuita e acessível aos moradores que moram em área de risco, a gente percebe na realidade. Fortalecer o papel do Estado na gestão da política e na regularização dos jardins privados. Então, é aquela articulação entre sociedade privada e Estado, né? Tornar a questão habitacional uma prioridade nacional, porque se está em Constituição que o direito à moradia é um direito social e daqueles que necessitam, então tornar esse direito uma prioridade às pessoas, democratizar o acesso à terra urbanizada e o mercado secundário de imóveis, ampliar a produtividade e melhorar a qualidade na produção habitacional. E, por último, incentivar a geração de empregos, renda, dinamizando a economia, ampliando-se na capacidade que a indústria da construção apresenta em mobilizar a mão de obra e também utiliza insumos nacionais sem a necessidade de importação de materiais e equipamentos e também em contribuir com parcela significativa ao produto interno bruto. E neste slide, a gente pode trabalhar um pouco também e retratar, fazendo uma breve contextualização sobre o déficit habitacional existente no nosso país, né, em contexto contemporâneo. E aí ele vai iniciar falando que no Brasil, atualmente, conta com cerca de 80% da sua população morando em áreas urbanas, visto que o déficit habitacional se agrava cada vez mais, principalmente nos grandes centros urbanos. E em escala variável, as cidades brasileiras apresentam problemas comuns relacionados à falta de planejamento, ausência de reforma fundiária, de controle sobre o uso e a formação de ocupação do solo. Gente, quando a gente vai falar sobre política habitacional, a gente tem que trazer um resgate histórico muito importante, que isso é um marco na história, né? Na história brasileira, que era que as pessoas elas passavam por diversas dificuldades no meio rural, e aí, devido a essas dificuldades que elas vivenciavam, e elas queriam viver bem de outra vida, que uma qualidade de vida mais ativa, elas se deslocavam para a cidade atrás de vidas e qualidade de vidas melhores, né? Porque estavam em processo de industrialização no Brasil e elas necessitavam de uma oportunidade de vida, de mudar a sua vida. E elas se deslocavam do meio rural para o centro urbano, nas próprias cidades, próximo às indústrias, para poder fazer um processo de crescimento da sua vida. E aí elas moravam em pequenos casebres, que eram próximos às indústrias, que eram casas pequenas, construídas por alojamentos, e elas moravam próximo e iam trabalhar. E aí tinha aquela jornada de trabalho extremamente cansativa, 12 horas, que não existia ainda um processo de regularização de leis trabalhistas, enfim. E aí a gente retrata e traz um resgate histórico acerca desse momento, que ainda se perpetua esses grandes problemas urbanos, né? A gente percebe hoje as periferias, né? No centro de Fortaleza, que há uma aceleração extrema, né? De desigualdade, de problemas ambientais, de trabalho de geração de trabalho e renda que não é incentivado. E aí a política nacional urbana ela ainda vem sendo ainda fragmentadas e com diversos problemas a ser realizado. Mas a gente percebe que a política nacional ela veio para tornar esse momento muito crucial na história de uma política nacional brasileira, né? E aí, com isso, num contexto contemporâneo, estudos apontam pela Confederação Nacional de Municípios, no atual contexto, explicando que o déficit habitacional no Brasil corresponde a 5,8 milhões de moradias, com quase 82 estão localizadas na área urbana.
por volta de 89% do problema de moradia está concentrado na população de baixa renda. Então, se a gente fazer uma análise qualitativa dos sujeitos que moram em periferia, 89% são pessoas de baixa renda que necessitam de uma moradia digna. Que muitas das vezes a política, eles desconhecem desse direito que eles têm dessa moradia. E aí isso acarreta em desigualdade social, que acaba a atingir essas camadas, né, as camadas subalternas, que são esses sujeitos que necessitam da política habitacional nesse processo tão crucial. Além do grande déficit habitacional, existe outro problema histórico na habitação, qual seja a fragmentação que nós relatamos acerca da política, descontinuidade e desarticulação das políticas habitacionais nos 3 âmbitos do governo, União, Estado e município, com evidente a pulverização de recursos entre diversos programas, que é a destinação desses programas. Será que esses recursos que adentram na política estão sendo concretizados na prática? Não sabemos. Com vista a enfrentar esses 2 grandes problemas, a falta de moradia digna e desarticulação entre a União, Estado e municípios, na execução de políticas habitacionais. O governo federal decidiu retomar o processo de planejamento do setor habitacional, traçando assim com a ajuda do Conselho Nacional das Cidades e da Política Nacional de Habitação. E, diante do conceito da Política Nacional de Habitação, que foi criada para minimizar as diversas situações da questão social referentes à questão habitacional, que é o acesso à moradia digna, a Política Nacional Habitacional obedece a princípio e diretrizes que têm como principal meta garantir à população, especialmente a de baixa renda, o acesso à habitação digna e considera fundamental para atingir os seus objetivos a integração entre política habitacional e política nacional de desenvolvimento urbano. Essa política, instituída pelo Ministério das Cidades no ano de 2004, conta com um conjunto de instrumentos a serem criados, pelos quais se viabilizará a sua implementação. São eles, o que fazem parte da implementação dessa política. O Sistema Nacional de Habitação, que é esse que estamos relatando, o desenvolvimento institucional, o Sistema de Informação, Avaliação, Monitoramento da Habitação e o Plano Nacional de Habitação. São esses tipos, essas dimensões que complementam a política habitacional. Sem ela, a política habitacional não anda. Um dos principais objetivos da PNH é a mobilização dos recursos, que se daria pela estruturação do Sistema Nacional de Habitação, de forma a viabilizar a cooperação entre União, Estado, Distrito Federal e municípios para o enfrentamento do déficit habitacional brasileiro, quantitativo e qualitativo, por meio da articulação de recursos dos fundos. Que esses recursos eles são destinados a planos, programas e ações. Que quando esses recursos eles são destinados a esses programas, já tem que haver uma forma, um planejamento estratégico para a implementação desses programas na política habitacional. E aí na imagem ao lado, retrata o quê? Política Nacional de Habitação, programas e projetos federais, que esses recursos que vêm do governo federal são para programas e projetos federais, como o programa Minha Casa Minha Vida, como é um programa de âmbito federal, que ocorre em diversas formas, política estadual de habitação, programas e projetos estaduais, política municipal de habitação, que é destinada a programas e projetos municipais. A gente tem um exemplo como os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, né, que foram realizados para suprir necessidade da população nesse atual contexto. E aí a gente percebe que essa população que foi destinada às suas áreas urbanas, que as suas áreas onde elas viviam, que eram áreas de menos acesso e de precarização, elas se deslocaram para viver em empreendimentos Minha Casa Minha Vida, que são em apartamentos.
E aí elas vivenciam a realidade no seu espaço onde elas estavam, e aí elas são realocadas a outros espaços. É onde elas vão vivenciar uma outra realidade social. Que aí essa realidade social que elas vivenciam tem que ser estrategicamente moldado planos para que essa população possa se conscientizar de onde está morando, né? E aí existem os trabalhos sociais que são realizados em empreendimentos ou em comunidades de saneamentos, que às vezes quando a comunidade ela é beneficiada com alguma coisa, e aí esses programas são concretizados na prática. E aí busca-se a ampliação da destinação de recursos não onerosos e perenes por parte da União, e é de responsabilidade da União, do Estado, do Distrito Federal e de municípios, a serem canalizados para Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e respectivos fundos habitacionais dos demais níveis de governo, de forma a viabilizar subsídios para a habitação de interesse social. Neste debate, percebemos para onde os recursos públicos da política de habitação estão sendo destinados e atentaremos de que forma esses fundos serão concretizados na prática a partir de princípios e diretrizes. Princípios e diretrizes norteiam o conjunto de implementações de ações que garantem o acesso e permanência de direitos. Na PNH, esses princípios e diretrizes são explanados da seguinte forma: os princípios da PNH relatam que o direito à moradia deve ter destaque na elaboração dos planos, programas e ações, colocando os direitos humanos mais próximos dos centros das preocupações das nossas cidades. A moradia digna como direito e vetor à inclusão social, garantindo o padrão mínimo de habilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte, equipamentos, serviços urbanos e sociais. Função social da propriedade urbana, buscando implementar instrumentos de forma urbana. Questão habitacional como uma política de Estado, uma vez que o poder público é agente indispensável na regulação urbana e do Estado. Gestão democrática, com a participação dos diferentes segmentos da sociedade, possibilitando controle social e transparências, decisões e procedimentos. E por último, dos princípios, a articulação das ações de habitação à política urbana de modo integrado com as demais políticas sociais e ambientais. Então, nesses princípios que são colocados pela PNH, o direito à moradia e os direitos humanos são duas ações cruciais que devem ter quando houver a implementação da política, né? E aí, após a implementação dessa política, que na verdade geralmente é projetos de saneamento, que são em comunidades periféricas, e projetos de empreendimento, que são empreendimentos residenciais Minha Casa Minha Vida, eles têm que ter, no mínimo, uma habilidade para aqueles usuários, uma infraestrutura, um saneamento ambiental acessível, uma mobilidade, um transporte coletivo para que eles possam se realocar para os espaços que eles querem. A interação entre os equipamentos, usuário e equipamento, né, são os equipamentos de educação, saúde, assistência e os demais, os serviços urbanos que a própria prefeitura ela promove aos usuários e sociais. A gente percebe aqui, nesses princípios, uma grande participação do Estado no envolvimento da implementação dessa política. E, por último, a gente tem que colocar como ênfase uma articulação com as demais políticas e ambientais. Porque, sim, a gente sabe que a gente que é assistente social, a gente entende que as políticas elas são transversais. Então, se elas são transversais, e por que não pode ter uma articulação mínima para esses sujeitos que moram nesse empreendimento? Então, essa é a funcionalidade da PNH. Ela torna uma articulação entre as políticas. Então, ela tem que realizar uma política antes da implementação. Na verdade, uma articulação antes da implementação dela. Já as diretrizes,
elas relatam um pouco acerca de garantia do princípio da função social, da prioridade estabelecido na Constituição e no Estatuto da Cidade, respeitando-se o direito da população a permanecer nas áreas ocupadas por assentamentos precários ou áreas próximas que estejam adequadas do ponto de vista socioambiental. Então, a PNH ela tem que respeitar a permanência daquele sujeito naqueles espaços que vivenciam uma insalubridade por decorrência da irresponsabilidade do Estado e não atender às necessidades sociais e socioambientais da população usuária que vivem em periferias. Então, isso é uma responsabilidade da PNH em estar respondendo às necessidades da população. A diretriz também elas realizam a promoção do atendimento à população de baixa renda, aproximando-se ao perfil do déficit qualitativo e quantitativo e com prioridade para a população com renda até 3 salários mínimos. Então, os sujeitos eles podem estar se inscrevendo em programas e projetos sociais para estar participando de a moradia digna. Promovem também o apoio às intervenções urbanas articuladas territorialmente, especialmente em programas habitacionais de infraestrutura urbana e saneamento ambiental, de mobilidade e transporte integrado, programas em ação de diferentes políticas, visando garantir o acesso à moradia adequada e o direito à cidade. Em seguida, também temos estímulo aos processos participativos locais, que envolvam a população beneficiária, especialmente nas interações de integração urbana e regularização fundiária, a atuação coordenada e articulação dos entes federativos por meio de políticas que apresentam tanto caráter corretivo, baseados em ações de regularização fundiária, urbanização e accessão. Nessa diretriz, ela evidencia que aqueles projetos de saneamento, quando são implementados em comunidades periféricas, a gente percebe que aqueles sujeitos eles não têm documentação de casa, né? Foram pessoas que vieram de áreas urbanas, que não tiveram espaços onde morarem, e aí ocuparam outros espaços e não tem uma documentação regularizada do imóvel. E aí a política nacional ela tem obrigação, na verdade é um direito do usuário, ter a total responsabilidade de garantir uma documentação para aquele imóvel, aquele usuário que ali naquele espaço mora há muitos anos, que geralmente são destinados a comunidades periféricas, né? Que pessoas que vivem em situação de extrema pobreza que não têm condições de pagar uma documentação, e aí a PNH ela promove a regulação fundiária, a urbanização e a inserção social dos assentamentos precários. Quanto preventivo, com ações voltadas para ampliação e universalização do acesso à terra urbanizada e às unidades habitacionais adequadas. Promove também a atuação integrada com as demais políticas públicas ambientais e as demais para garantir a adequação urbana e das intervenções no enfrentamento da precariedade urbana e da segregação espacial que concretizam esses assentamentos. A gente percebe que na sociedade contemporânea, na própria política habitacional, nos equipamentos de habitação, a política ela promove um trabalho social que são realizados a comunidades periféricas, né, que é projeto de saneamento. E eles são destinados ao trabalho social, que é passando a qualidade de vida dessas famílias, e a regularização fundiária para aquelas famílias que não têm a documentação da casa. E aí a política nacional ela tem o direito e o dever de estar promovendo um trabalho social que venha dar qualidade de vida a essas famílias, de forma a levar a total acessibilidade desses sujeitos aos demais equipamentos, que isso é um direito do usuário também. Definição de parâmetros técnicos e operacionais mínimos de intervenção urbana, de forma a orientar programas e políticas federais, estaduais e municipais, levando em conta as dimensões fundiárias, urbanísticas e edilícia, a dimensão da precariedade física, como o risco, acessibilidade, infraestrutura e nível de habilidades,
e a dimensão da vulnerabilidade social, que são dos próprios sujeitos, compatíveis com a salubridade, que vivenciam tanto muitos anos naqueles espaços, né, comunidades periféricas, a segurança e o bem-estar da população, respeitando as diferenças regionais e viabilidade socioeconômica financeira das intervenções. Estímulo ao desenvolvimento de alternativas regionais, levando em consideração as características da população local, suas manifestações culturais, suas formas de organização e suas condições econômicas e urbanas, evitando-se soluções padronizadas e flexibilizadas às normas de maneira a atender às diferentes realidades do país. E aí, para a implementação dessa política, né, que lógico que ela não vai ser implementada de qualquer forma, existem instrumentos que ela se utiliza para a sua implementação. E aí, o Sistema Nacional de Habitação, que é um sistema que é composto pela Política Nacional de Habitação, pela PNH, é composto por uma gestão e controle articulada e integrada pelo Ministério das Cidades, conselhos das cidades, conselhos gestor de Fundo Nacional de Habitação, de Interesse Social, conselhos estaduais de Distrito Federal e Municipal, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e pelos fundos estaduais e municipais de habitação de interesse social. E aí, para a implementação dessa política, a gente precisa de instrumentos que venham favorecer a sua prática, né? E aí, a política, ela relata que o Sistema Nacional de Habitação, que é um dos instrumentos que a Política Nacional de Habitação ela utiliza, é composto por uma gestão e controle, articulada e integrada pelo Ministério das Cidades, conselhos das cidades, conselho gestor de Fundo Nacional de Habitação, de Interesse Social, conselhos estaduais de Distrito Federal e de municipais, Fundo Nacional de Habitação e de Interesse Social pelos fundos estaduais e municipais de habitação de interesse social. E aí todos esses elementos, esses espaços, eles relatam e também se organizam e se relacionam para debaterem acerca da Política Nacional de Habitação e a sua implementação na prática. De que forma essa política ela está sendo vivenciada, se ela está sendo implementada na prática, se a gestão está fazendo um papel democrático em processo de implementação da política. E assim, para a gente perceber que as pessoas possam estar interagindo dentro desses processos, desses conselhos, desses fundos, a gente precisa também de agentes sociais, que são agentes públicos, que possam estar trabalhando ativamente desses espaços públicos, né? Que aí inclui os agentes financeiros, os promotores e técnicos envolvidos na implementação da Política Nacional de Habitação. A gente tem que dar um pouco nesse ênfase de técnico, porque sim, a gente percebe que na Secretaria Habitacional de Fortaleza, a gente percebe que os técnicos responsáveis pela implementação da política habitacional e em trabalhos sociais são os assistentes sociais. Então, os assistentes sociais eles têm uma principal atividade e função de identificarem a realidade de todos os sujeitos envolvidos na política, que na verdade que necessitam da política. E aí o assistente social ele analisa e promove e garante a acessibilidade aos direitos àqueles usuários que, na verdade, antes da implementação do trabalho social, ele necessita fazer uma articulação e visitas institucionais com as demais políticas para compreender e estar debatendo sobre a realidade dos sujeitos que vivenciam em comunidades periféricas, que necessitam também e desconhecem da política. E aí que entra também o assistente social nesse processo, que é algo que a gente tem que se deter e compreender sobre a realidade do profissional acerca de um olhar crítico sobre a realidade, certo? E aí, em seguida, a gente tem também o subsistema de habitação de interesse social, que é um dos instrumentos que a Política Nacional utiliza, e esse subsistema ele tem como objetivo garantir que os recursos públicos sejam destinados exclusivamente a subsidiar a população de baixa renda,
na qual se concentra a maior parte do déficit habitacional brasileiro. E aí, esse subsistema ele tem que fazer uma análise qualitativa acerca de não excluir a população de baixa renda e sim incluir em diversos programas habitacionais, e principalmente na própria política. O subsistema de aviação de mercado tem como objetivo reorganizar o mercado privado de habitação, tanto na ampliação de formas de capacitação de recursos, quanto ao estímulo à exclusão de novos agentes, facilitando a promoção imobiliária, de modo que ele possa contribuir para atender significativas parcelas da população que hoje está sendo atendidas por recursos subsidiários. Nesse instrumento aqui, a gente percebe a participação pública, que é da política habitacional, em promover seleções públicas a empresas terceirizadas. Na verdade, terceirizar o mercado privado para executar funções públicas em comunidades periféricas, como a construção de moradias, né, físicas, estruturas arquitetônicas, o trabalho social, que acaba sendo de função do assistente social, está compreendendo a realidade de cada sujeito que mora em espaços de grande salubridade, né, que não tem acesso ao direito, e acabam o trabalho social levando qualidade de vida a essas famílias, mas realizando por empresas terceirizadas que venham ser fragmentadas, que essa é uma realidade que a gente vivencia cotidianamente, e que isso tudo possa estar sendo ponto de partida para vocês, acadêmicos, entenderem acerca dessa contextualização que a gente está vivenciando e poderem mudar um pouco sobre isso na atuação e formação profissional de vocês futuramente, certo? E aí também tem como instrumento o desenvolvimento institucional, que é a formação da instituição, que por ele é que se dá a integração e capacitação por diversos agentes públicos e privados no país, envolvendo como questão habitacional, criando-se assim as condições necessárias à implementação do modelo de política habitacional que se deseja de forma democrática, descentralizado e transparente, por meio da qual se promoverá o direito de acesso à moradia digna e a todos os cidadãos. E aí temos o sistema de informação e avaliação e monitoramento, capaz de responder às necessidades do conjunto da sociedade, de fundamental importância para garantir a transparência e o controle das ações governamentais, no contexto que o Estado busca reorientar suas funções, suas ações para a redução das desigualdades sociais e garantir o direito à moradia. Então, esse sistema ele vem para identificar as necessidades dos usuários que vivenciam cotidianamente nos seus espaços de moradia, que perpassam por situações muito avassaladoras e com muitos problemas pertinentes à moradia, e aí cabe ao sistema identificar essas demandas e estar perpassando para um plano que eles elaborarem anualmente. E também a Política Nacional de Habitação tem como seus eixos a construção e a consolidação de um sistema de informação, avaliação e monitoramento de habitação, que é chamado de CIMAB. O CIMAB ele é desenvolvido em sintonia com o modelo proposto pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, Habitat, que qualifica o uso do indicador habitacional como instrumento essencial na tomada de decisões, na formulação de políticas urbanas e no monitoramento e avaliação de seus programas e projetos. Então, tem que ter uma participação ativa e uma avaliação e monitoramento nos programas e projetos sociais que são destinados à população carente. E de que forma esses programas estão sendo implementados? Será que está suprindo as necessidades e as demandas da população? Aí a gente tem que identificar esses fatores, né? Que aí é um papel da PNH identificar esses fatores para debater futuramente em um tipo de assembleia. Com o objetivo de atingir os resultados esperados, aí agora vem o plano plurianual, instrumento no qual estão inseridas em todas as ações do governo federal, e a avaliação ocupa uma posição fundamental na medida em que busca o aperfeiçoamento contínuo
da concepção e implementação dos programas sociais. Então, esses fatores de informação, avaliação e monitoramento da política nacional, eles são de grande importância para identificar se a política ela está sendo implementada de forma correta, mas também para entender as diversas fragmentações e demandas que os usuários estão perpassando cotidianamente nesses espaços de moradia. E aí, a finalidade dessa avaliação, que é dada a esse sistema de informação, pode ser traduzida em 4 principais objetivos, né? Que é prestar contas com a sociedade civil, que é identificar se a sociedade civil está. Não, se é identificar que as demandas que estão vindo da sociedade civil estão sendo supridas, auxiliar a tomada de decisões nesse processo de decisão da sociedade civil. Se a política nacional está implementando um trabalho social, tem que receber questionamentos e debates acerca da sociedade civil. E também fazer com que essas decisões para a sociedade civil sejam tomadas de forma sucintas. Aprimorar a concepção e a gestão do plano de programas e promover o aprendizado a essa população. Certo? E aí tive até experiência também referente à política habitacional, que foi onde eu trabalhava como pesquisador social, né, é um trabalho social da prefeitura, empreendimento Minha Casa Minha Vida, até o Monte Líbano, que fica até no José Walter. Eu trabalhava como pesquisador, que era realizando cadastro com as famílias, e aí eu trabalhava com o assistente social, que na época que eu estava graduando, ainda não era profissional ainda, eu estava graduando, e aí eu consegui compreender o profissional de serviço social nesses espaços, né? Eu tive um pouco dessa experiência com esse profissional, né? Onde ele me relatava algumas de suas atividades diante da Política Nacional de Habitação, que é a própria política de habitação, né? E algumas funcionalidades acerca dos objetivos que ele trabalhavam com ele, né, durante esse processo de atuação, até mesmo a sua prática profissional. Trabalhei também como pesquisador social em uma comunidade periférica, que ela fica localizada no bairro Janguru Sul. Trabalhava como pesquisador e também trabalhei como estagiário na política habitacional. Então, é uma ampla experiência que tenho nessa política e é assim que a gente vai vivenciando esses cotidianos e compreendendo um pouco de que forma essa política está sendo concretizada em tempos contemporâneos, né? E vivenciar também a realidade desse profissional nessa política, que às vezes acaba sendo um pouco é, fragilizada, fragmentada, né, no seu processo de intervenção, certo? Mas é uma grande batalha que esse profissional de serviço social enfrenta diante da PNH. A PNH é uma das grandes referências para os profissionais de serviço social que trabalham dentro dessa política, que ainda continua sendo, porque é aquela relação de capital e Estado, né? Aquela relação de interesses próprios, e principalmente o processo de neoliberalismo que vem ainda perpetuar, né, na sociedade ainda contemporânea, certo? E aí, pessoal, ao concluir esse debate, né, todo sobre a política nacional de habitação, trouxemos algumas referências, né, para vocês se embasarem um pouco sobre a PNH, né, que foram duas referências que eu trouxe de grande importância para a gente estar se aperfeiçoando a algumas ideias sobre a PNH e também entendendo um pouco sobre como essa política surgiu, certo? E eu agradeço a todos pela dedicatória que vocês tiveram a essa aula, né? Deixo meus agradecimentos e a participação de todos os alunos nesse processo de ensino-aprendizagem, certo? Espero que todos fiquem bem e boa aula às pessoas futuras, certo? Que vão entrar para as outras aulas que acontecerão.